Superação é o ato de enfrentar e superar desafios, obstáculos ou adversidades, tanto físicas quanto emocionais, para alcançar metas ou objetivos. É um conceito de inúmeros sentidos e com muitos contextos possíveis, que pode ser sentido e ressignificado diferentemente por cada pessoa. Todos nós, em algum momento de nossa jornada, tivemos que nos reinventar. E são essas histórias de superação, de luta e resiliência que vamos contar para vocês. Eu sou Simone Satz e você vai assistir agora a série Histórias de Superação. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais uma história de superação. Nosso entrevistado de hoje é o Kirliel, ele que é ministro de música, mora lá na cidade de Santa Cruz do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Quando era criança, tinha muitas convulsões, né? E nenhum médico descobria o que era. Quando ficou maior um pouco, os pais perceberam, né, que em um dos braços ele não estava desenvolvendo a musculatura. Oi, Kirliel, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, tudo bem? Uma satisfação enorme participar. A gente acompanha, nós aqui, a nossa família, minha esposa, minhas filhas, acompanhamos o programa. Gosto do rock and roll, então, para mim é uma satisfação grande poder participar e contar um pouco da minha história. Obrigada, Kirliel, né? Conosco, nossa psicóloga, né, Giliane, vai nos dar o seu suporte. Oi, Gi, seja bem-vinda. Oi, Simone, tudo bom? É uma honra estar aqui mais uma vez. Tudo bom, Kirliel? Seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Karine, tudo bem? A Karine, que vai fazer, né, a tradução toda da nossa entrevista para a língua brasileira de sinais. Kirliel, conta pra gente, né, como isso aconteceu, fala um pouquinho sobre a tua história. Então, eu em 1985, 14 de maio, vim a esse mundo e eu me desenvolvi de uma forma um pouquinho acima do normal, né, um peso grande para né, para gestação, e a mãe era muito pequenininha. E hoje, se a gente for ver, assim, deveria ter sido insistido na questão de cesárea. Mas os médicos na época, eles eram quase que irredutíveis. E eles definiram que ia ser parto normal e assim foi. E essa decisão acalentou, então, numa deficiência para mim que, se Deus não fizer algum milagre, vai me acompanhar em todos os meus dias aqui nessa terra. Eles na insistência ali do parto normal, me puxaram pelo braço direito e, como você já fez a abertura, né, não, eles puxaram e arrebentaram um nervo principal. Só que isso foi descoberto, né, um bom tempo depois. E eles arrebentaram, e como não veio, e eu chorava muito, aí então utilizaram, se eu não me engano, a forceps, que é um instrumento para retirada, que pega o crânio, né, e retira. Uhum. E aí começou uma saga pela vida de alguém que poderia ter nascido saudável. Eu tive os meus primeiros meses na UTI, como você falou, com convulsões. Ninguém descobriu o que era, vários exames neurológicos foram feitos. Foi descartada a possibilidade de lesão no cérebro por causa do fórceps ou alguma coisa assim, mas as convulsões seguiam. E eu cheguei a ter um tempo, convulsões de 15 em 15 minutos, a ponto de que os médicos, os neurologistas, me desenganaram e disseram que, se eu sobrevivesse, eu teria sérios problemas psicomotor e até mesmo, né, poderia ser um vegetal, né?
mas Deus estendeu a mão sobre a minha vida, sabe? Eu acredito em Deus, eu acredito no poder dele. A gente não abre mão da ciência, porque Deus deu a inteligência para o homem se capacitar e ajudar o outro, mas Deus também, quando necessário ele interfere sim ao nosso favor. E devido a isso que aconteceu, que Léo, conta pra gente, você ficou com os movimentos do braço, né? Prejudicado, algo mais assim que ficou contigo, né? E você tenha essa até hoje, digamos assim? Sim. Então, seguindo, quando eu tinha aproximadamente 6 meses, eles perceberam, o pai e a mãe, perceberam que eu não levantava, eu não cumprimentava, não fazia nada, não pegava nada com a mão direita. E quando eles insistiam que eu assim fizesse, eu com a minha mão esquerda, eu puxava a mão direita e aí eu pegava. Aí nesse momento que eles perceberam que tinha algo errado, né? Porque até então eu fui curado da dor por Deus, ação divina. Infelizmente, o homem não fez nada. Mas o problema, né? O problema o rompimento do nervo seguiu ali, né? E aí eles perceberam e aí procuraram recursos. Eu passava mais viajando do que em casa. Curitiba muito. Eu não sei porque eu era pequeno, sabe? Mas a gente viajou muito atrás de recursos. Tudo que é tipo de possibilidade para restaurar, o pai e a mãe tentaram. Mas Uhum. não foi possível. Eu ia dizer infelizmente, mas eu não vou dizer infelizmente, porque eu acredito num texto bíblico que diz assim, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu acredito muito no meu chamado, eu acredito muito no propósito pelo qual o Senhor me trouxe até a esse mundo. E não seria uma deficiência que poderia impedir que isso se cumprisse. Essa deficiência impediu, então, toda a minha mobilidade do braço direito foi comprometida. A única movimento que eu tenho é mínimo no pulso, e aí eu tenho movimento nos dedos. Entendi. Eu sou de uma família, eu posso continuar? Sim, sim. Ok. Eu sou de uma família de musicistas, então eu queria também tocar alguma coisa. Mas, em primeiro momento, isso com 8, 9 anos de idade, olhando a minha irmã aprendendo teclado, acho que menos que isso, até eu entrei na aula de teclado com a minha irmã junto, e aí eu coloquei na cabeça que eu não iria conseguir e desisti, que eu era deficiente e não ia conseguir. Então, mas eu podia fazer algo, então eu comecei a cantar. E eu cantei até os 14 anos, apenas cantando. Com 14 anos eu resolvi aprender a tocar violão. Foi uma experiência não muito boa, porque o meu professor, após a primeira aula, ele descartou a possibilidade de que eu pudesse aprender a tocar por causa do meu braço. Ele disse: olha, eu não vou tirar o teu dinheiro, o teu tempo, porque você não vai conseguir. Não tem possibilidade de você conseguir com esse braço e é melhor tu desistir. Eu cheguei muito, muito triste em casa porque eu tinha criado expectativas acerca disso. Eu ganhei um violãozinho, era um violãozinho velho do pai, o primeiro violão do meu pai, e eu vou aprender. E aí, na primeira aula, eu descubro que eu não posso aprender. Eu cheguei em casa chorando, e pai e mãe não aceitaram aquilo e me deram força. Para resumir a história musical, digamos assim, Sim. o pai voltou lá no professor, e o professor deu aula para mim. O Uhum. pai pagou e ele deu aula para mim. E eu aprendi. Com 17 anos, eu comecei a dar aula de música. E eu dei aula de música há mais de 12 anos. Formei mais de 900 alunos de diversos instrumentos. Isso, Olha, isso eu falo porque isso é um milagre. Eu recebi uma negativa de um professor de que eu não aprenderia violão,
e eu aprendi violão, aprendi guitarra, aprendi baixo, aprendi bateria, aprendi teclado, e eu aprendi vários outros instrumentos além do que eu não poderia aprender. É. Mais uma vez, para provar que assim Deus ele faz, como eu disse antes, ele é poderoso para fazer, mas ele espera de que nós também tenhamos atitude, e nós precisamos ter uma atitude vencedora. A gente tem duas opções. Eu tinha duas opções: ficar lamentando o acontecido no nascimento e não fazer nada para mudar e não avançar em nada, ou aquilo que eu tomei, a atitude que eu tomei graças ao impulso da minha família, né? Que isso foi extremamente importante, É, de você teve. romper com os meus limites. E questão de limites, eu rompo com os meus limites diariamente, né? Falando de música, eu rompo com os meus limites diariamente, porque é uma pessoa normal, tipo a minha mão esquerda, eu tenho habilidade na minha mão esquerda, eu fico uma semana sem tocar, a habilidade perde mínima coisa. Eu fico um dia sem tocar, por causa da minha mão direita, eu já estou É, bem atrasado. a tua luta é diária, né, Keliel? Mas a gente segue aqui com a nossa programação e daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente ainda tem muita coisa para contar dessa linda história. Fique conosco. Voltamos, gente, com mais uma linda história de superação. Estou aqui com o Keliel, ele que ao nascer, né, teve uma complicação e os médicos só descobriram mais tarde e aí ele acabou, né, ficando com uma deficiência no braço. Keliel, conta pra gente, né, quais dificuldades você enfrentou, né, para se colocar no mercado de trabalho? Olha, eu não sou um deficiente com uma experiência negativa com relação a isso. Na verdade, eu nunca tive problema nenhum no mercado de trabalho. Inclusive, eu fui contratado com o PCD a primeira vez em 2018, tal quanto hoje hoje eu não ocupo uma vaga PCD na instituição que eu trabalho hoje, né? Sim. Então, mas eu sei que tem pessoas que precisam disso, e eu até, de uma certa forma, eu fico feliz porque é uma vaga menos preenchida. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, porque porque acho que de casa. Eu aprendi em casa que eu não era diferente de ninguém. Então, eu tinha que fazer, eu tinha que tentar fazer, e de fato fazer, todas as coisas que uma pessoa sem deficiência, eu ia dizer normal, mas acho que normal não tem Não nenhuma existe. pessoa normal, Todos mas uma nós pessoa temos. sem deficiência, exato. Uma pessoa sem deficiência faria tudo aquilo que os meus primos sem deficiência faziam, eu tentava fazer. E assim foi a minha vida, tentando sempre não vai parecer que eu estava tentando competir, mas eu não consigo achar outro adjetivo senão tentando me igualar lá na minha infância, eu vou dizer, me igualar aos meus primos que faziam artes e tinham os dois braços normais, e eu não, mas eu não ficava para Dava um trás, jeito. infelizmente, dava um jeito. Então, eu chegando na minha quando adulto, então, a minha primeira experiência profissional foi dando aula, e como eu citei antes, eu passei muito tempo fazendo só isso. Então, quando eu fui trabalhar numa empresa, eu já tinha uma certa experiência com o público, já tinha experiência, então não tive dificuldade nenhuma. Hoje, o trabalho que eu desempenho também é, é tranquilo, não exige nada físico, é mais Eu até, mental. até ia te perguntar, né, Keliel, qual é a tua profissão na atualidade, né? Já conta pra gente. Eu sou diretor de transmissão. Antigamente, né, no formato TV, era um diretor de TV, né? Hoje Uhum. a gente trabalha mais com streamings, né, que é esse programa propriamente, né, que é um Sim. streaming.
Então, eu sou um diretor de transmissão hoje, né, de streaming. Então, a minha profissão não exige as duas mãos, ou se exige, eu cumpro tranquilamente, né? Na verdade, a maior dificuldade seria do meu braço direito no trabalho, seria a ter que levantar, né? Sim. E no trabalho a gente usa uma mesa, né? Então o braço fica apoiado à mesa, e então eu tenho movimentos para, por exemplo, para mexer com o mouse, eu consigo, né? Ou para teclar o teclado, né? Digitar alguma coisa, ou no meu caso, os cortes de câmeras, eu consigo trabalhar tranquilamente também com a minha mão direita. Sim. É superação, né, gente? Como que Léo disse, cada dia ele se supera, né? Os desafios vêm, mas ele enfrenta, né? E segue em frente, né? Como ele disse, ele tinha duas opções, né? Ou desistir de aprender algum instrumento musical, né? Como foi lá na juventude dele. Ou a outra opção era o quê? Enfrentar, né? E aí já fica a dica, né? Da hard rock para você, que a gente tem que sempre seguir em frente. E a gente segue com a nossa programação e daqui a pouquinho a gente volta com as considerações da nossa psicóloga Girliane. Fique conosco! Voltamos, gente, com mais uma história de superação, né? E antes da gente falar com a Giliane, eu vou contar para vocês, né, gente? Que Léo, ele é irmão da Giliane. Essa família, né, que tem muita história de superação e merece a nossa admiração e respeito, né? Giliane, né, você, né, o que tem para nos contar dessa linda história, né, que você também fez parte, né, a irmã mais velha do que Léo. Às vezes eu acho que é ele que é mais velho que eu, porque ele sempre está disposto a me ouvir, ele está sempre pronto a me dar uma palavra, um conselho, algo que possa me ajudar em alguns momentos que eu estou pensando em desistir, porque de fato eu fico emocionada, porque deveria ser eu dando força para ele para não desistir. Mas hoje eu posso te dizer, Simone, que quem me dá forças para não desistir de algumas situações, de N situações, de situações de trabalho, de vida profissional e de outras situações que ele me dá força, me dá palavras de conforto e de impulso para não desistir. O humano é um milagre. A história dele impacta a minha, que vivi junto com ele todos os dias, desde que eu tinha 3 anos, quando ele chegou na nossa família. Eu era também muito pequena, né? Mas já tinha essa expectativa de como que vai ser o meu irmãozinho em casa, de como que vai ser eu brincar com ele. A gente brincava demais, ele estava incluído, eu incluía ele em tudo. As minhas amigas chegavam para brincar de casinha, o Mano era o homem da casa. Ele ajudava a gente a construir as nossas casas com folhas de bananeira, lembra, Mano? A gente construía as casinhas, a gente brincava de várias situações de desafiadoras mesmo. De escritório era uma brincadeira que a gente fazia muito, assim, na garagem da nossa casa, montava as mesas e brincava de pneu, ralar e andar de bicicleta. Quando o Mano conseguiu andar de bicicleta, que ele conseguiu o equilíbrio mesmo, não tendo tanta força no outro braço, a gente comemorou demais. E a parte da música, ela é a parte que mais me emociona. Quando eu vejo meu irmão tocando diversos instrumentos, cantando ao mesmo tempo, que às vezes a gente não tem toda essa coordenação de utilizar a mão, pensar na nota musical, cantar, lembrar da letra da música, tudo ao mesmo tempo, isso me emociona, porque eu sei a forma com que foi o desafio que foi para ele chegar até onde ele está hoje. Então, se você ainda não ouviu o programa dele, Simone, ou vocês que estão aí também, depois ele vai nos dar umas dicas, que eles têm um programa, né? O Se Liga Aí. E é desafiador para ele,
todos os dias, mas cada dia que eu vou lá, eu vejo ele dirigir. Gente, ele dirigiu primeiro que eu. E eu não tinha nenhuma dificuldade motora, mas ele dominava o carro, mesmo não sendo adaptado. Claro que hoje ele tem essa. É importante que o carro seja adaptado para a carteira dele e tal, ser dessa forma especial, mas se precisar dirigir, ele já dirigiu o meu carro, que não é adaptado. Ele manda muito bem todas as situações. Como pai, então, meu Deus, se eu for falar como pai, como que ele é, com os cuidados das meninas, ele pente o cabelo, ele ajuda a se vestir, ele faz o almoço, ele é uma pessoa completamente perfeita, faz todas as coisas que as outras pessoas fazem e muito mais ainda, porque tem essa visão de mundo de que ele pode, de que ele é capaz. E sim, foi dessa forma que nós fomos criados, para romper barreiras, para vencer todos os nossos desafios. Se chegamos hoje até onde chegamos, é pelas orações dos nossos pais, pelo impulsionamento que eles nos dão. Os nossos relacionamentos hoje de casal, meu esposo, a esposa do Mano, nossas famílias são muito unidas, nos auxiliam e nos apoiam em tudo que a gente vive. Então eu posso te dizer, Simone, que nós vivemos o milagre. Quem sabe a cura já chegou. Por quê? Porque ele se aceita como ele é. E isso pode ser a cura das emoções de alguém que entendeu o seu propósito, entendeu o porquê que ele está nesse mundo e está desenvolvendo tudo e mais um pouco do que ele é capaz. É um exemplo, né, gente, de superação, né? As dificuldades, na verdade, chegaram, mas ele, né, não se preocupou e seguiu em frente, né? É isso que a gente tem para dizer, né, para aqueles que estão nos assistindo e daqui a pouco, né, podem fazer tudo de uma forma, né? E ele é um exemplo. Então, a gente só tem isso a dizer. Agradeço a participação, Kirliel, Giliane, Karine, e a gente espera muito mesmo que essa mensagem, né, sirva de inspiração e de exemplo para você que está nos assistindo. Obrigada, gente. Até a próxima história de superação. Tchau, tchau. Obrigada, Kirliel. Tchau, Gi. Não, foi um prazer. Tchau. Prazer enorme estar aqui mais uma vez.